Venceslau já na tela aqui conosco, muito boa tarde, meu caro. O PL tem monitorado o efeito da tarifa nas redes sociais. Quais são as avaliações que você ouviu dos integrantes do partido de Jair Bolsonaro em relação à repercussão do tarifaço de Donald Trump aqui no Brasil? Boa tarde, Yuri. Agora com calma. Boa tarde a todos. Conversei com fontes estrategistas do Partido Liberal para entender como eles estão observando essa ofensiva dos governistas nas redes sociais. Ofensiva que tem colocado a culpa do tarifaço em Donald Trump. E isso ficou muito claro na manifestação que aconteceu ontem aqui na Avenida Paulista. Bom, a primeira resposta foi que sim, o partido está monitorando as redes sociais para entender o alcance dessa ação coordenada que vem sendo feita, inclusive, por meio de impulsionamentos, mas na leitura deles isso ainda não furou a bolha da esquerda. Ainda assim, a leitura do Partido Liberal é que não vale a pena, nesse momento, responder a essa narrativa, porque, segundo me disse essa fonte, isso seria cair na narrativa da esquerda. Eles admitem no Partido Liberal, fazem ali um cálculo de que o presidente Lula deve conseguir um respiro, uma recuperação, ainda que pequena, de popularidade entre agora, o mês de julho e dezembro desse ano. Eles têm até um número mágico, diz que o Lula pode crescer até 4 pontos percentuais até dezembro, mas que esse crescimento não se sustenta até o ano que vem. Na leitura também ainda do Partido Liberal, o tarifaço não vai pautar a eleição do ano que vem. A partir de janeiro, muda-se a chave, entramos novamente no modo polarização e aí o eleitorado vai se dividir entre antipetistas e antibolsonaristas. Ainda segundo as minhas fontes no Partido Liberal, há uma aposta de que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro pode aparecer como responsável por Donald Trump recuar da decisão de aplicar essa tarifa de 50% no Brasil. Essa é uma aposta feita nos bastidores, não tem nenhuma apuração de que isso esteja sendo colocado em prática. Mas eles acreditam que, ou pelo menos sonham com essa possibilidade, que Donald Trump desista da tarifa e dê uma declaração ou faça uma postagem nas redes sociais, acreditando essa mudança de posição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se isso acontecer, pode ser um turning point, um ponto de virada para a narrativa bolsonarista, que aí então colocaria o ex-presidente como uma espécie de salvador da pátria. Mas pode acontecer também de Donald Trump recuar por conta de negociações com o Itamaraty, com a diplomacia brasileira e simplesmente desistir do tarifaço. O terceiro cenário observado pelas minhas fontes do Partido Liberal é que sim, Donald Trump cumpra a promessa, aplique essa taxação de 50% nos produtos brasileiros. E aí, então, o Brasil, o agronegócio, as empresas brasileiras, a população em geral, então, vai sentir o peso dessa decisão. Nesse caso, acreditam os bolsonaristas, mais cedo ou mais tarde, o presidente Lula vai acabar sendo apontado como culpado. Afinal, ele é o presidente da República. Nesse momento, de fato, há uma onda que favorece os governistas e que coloca os bolsonaristas na defensiva, mas na leitura desses integrantes do PL com os quais eu conversei, não há como sustentar essa narrativa por muito tempo, porque quem responde pelo momento de crise geralmente é o próprio presidente da República. Então, avaliamos esses bolsonaristas, mais cedo ou mais tarde Lula vai acabar pagando a conta. E o que a gente já observa, Yuri, nas redes sociais é uma espécie de ordem unida dos bolsonaristas. Uma linha discursiva muito parecida. Todo mundo colocando a culpa no presidente Lula pela tarifa, a ameaça de tarifa de Donald Trump. Um discurso bastante uníssono de deputados e lideranças bolsonaristas. Não sabemos ainda se isso vai pegar no longo ou no médio prazo, mas o que a gente tem visto é que, de fato, e os integrantes do PL admitem isso, a militância de esquerda foi energizada. Estava na defensiva, estava vendo um domínio amplo, total, da direita nas redes sociais e agora está vendo a esquerda conseguir ocupar um espaço que eles não tinham antigamente nas redes sociais, conseguiram encontrar uma narrativa, uma embocadura para fazer esse embate. Yuri. Pois é, a gente sabe como são esses debates, né, Pedro? E como as estratégias
se traçam de fato, se as tarifas forem aplicadas, isso trouxer uma consequência econômica tamanha, generalizada, né, aí sim a conta recai sobre o governo federal, porque isso significa um dólar, câmbio apreciado, né, o real desvalorizado, o dólar em alta, isso tem pressão inflacionária e pressão inflacionária dificulta a vida do presidente de momento. Mas emplacar a justificativa de que o agressor tem razão perante o agredido, porque é disso que se trata, uma tarifa tão alta, se fossem 10%, 20%, 25%, ainda é um discurso aceitável. Mas a maior taxa, uma taxa maior do que a que está sendo colocada na prática, de fato, por exemplo, contra produtos chineses, que são o adversário comercial dos Estados Unidos, aí o discurso fica um pouco mais difícil e por isso que, naturalmente, se conseguiu ali esta coesão em torno da defesa dos interesses nacionais. Obrigado por enquanto, Pedro Venceslau.